Pastor Manuel. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve da igreja, uma paz, Senhor. Amém. Pois não Glória a mensagem Jesus. gloriosa dessa, né? Aleluia. Nosso pastor Elias, né? Quando o negócio começou a aquecer aqui. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia aqui no livro ainda de Mateus, capítulo 25, o mesmo texto que nosso pastor leu aqui. Só vou pegar um gancho aqui, uma carona na mensagem dele. Glória a Deus. Capítulo 25, versículo 1 a seguir, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Diga: as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Amém? Eu quero trazer um tema aqui, essa mensagem. Diga: a senha do arrebatamento. Diga, olha para o seu irmão, para você gravar. Olhe para ele assim, eu não vou demorar. Diga: a senha do arrebatamento. Amém? Queridos irmãos, olhando para o livro de Mateus, para a parábola, o tema que agora é lido, quando nós olhamos para o livro de Mateus, escrito pelo próprio Mateus, nós observamos uma coisa aqui dentro dessa parábola. Está claro aqui que a parábola fala sobre o arrebatamento da igreja, é uma advertência de Deus. E o texto também está claro quando o nosso Deus começa a mostrar que quem ouvia essa mensagem da parábola das 10 virgens eram pessoas que sabiam o que estavam ouvindo, sabiam qual era a pregação. A mensagem de Jesus aqui, o povo não era leigo, o povo era inteligente. Quando nós olhamos ainda para a parábola, essa parábola é uma parábola linda, uma parábola maravilhosa, mas a sua interpretação ela é muito difícil. Qualquer pessoa que lê a Bíblia Sagrada, que lê esse texto, preocupa-se com a interpretação da parábola das 10 virgens. 10 virgens, havia uma tradição que o número 10 naquela época era um número completo. A Bíblia diz que quando Ana estava orando, Eucana aproximou-se dela e disse assim para ela: Ana, não sou melhor para você mais do que 10 filhos? Porque o número 10 era um número completo. As sinagogas naquela época era a mesma coisa, era 10 pessoas completavam uma sinagoga. A Bíblia Sagrada começa a nos mostrar, ainda aqui dentro desse texto, que há um contraste entre, há uma distinção sobre a noiva, sobre o noivo, sobre as 10 virgens. Quem olhar o texto não vai ver a palavra noiva no texto. Em nenhum momento você vai encontrar veio a noiva. O texto fala sobre o noivo, o texto fala sobre as 10 virgens, o texto fala sobre o azeite, o texto fala sobre a vasilha, o texto fala sobre a lamparina acesa, e o texto também fala sobre o homem que vende azeite. Quando você olhar o texto aqui, você vai observar que alguém estava vendendo azeite em algum lugar aqui dentro do texto. E quando nós começamos a olhar para o texto, nós observamos que todos sabiam o que era que essas mulheres tinham em comum, o que era que essas 10 virgens tinham em comum. Todas esperavam a vinda do noivo, todas iriam participar daquele casamento, era a expectativa de todas elas. Nenhuma delas eram leigas, nenhuma delas aqui, irmãos, era melhor do que as outras dentro do texto. O texto é paralelo, o texto é claro. E a Bíblia diz que antigamente, no Antigo Testamento, Deus usava a expressão virgem para todo o povo de Israel. Mas quando nós olhamos para o texto que diz que o noivo haveria de vir, como pode isso? Quem tem que esperar o noivo é a noiva. Mas o texto diz que a noiva esperava o noivo. Era uma tradição daquela época que existia em Israel, que quando, queridos irmãos, o noivo vinha buscar a sua noiva, os vizinhos ficavam alegres, chamavam os vizinhos, chamavam as pessoas. Como era a cidade escura, acendia suas lamparinas e todos começavam a gritar e fazer a preparação para que o noivo viesse a chegar. Mas quando nós olhamos para o texto, 5 loucas e 5 virgens, alguns intérpretes dizem que é o quê? É uma igreja que vai ser arrebatada e é uma igreja que vai ficar. Quando nós olhamos para o texto, observamos que há 2
dois tipos de cristianismo dentro do texto. É aquelas pessoas, queridos, que aparentemente servem a Deus. É aquelas pessoas que aparentemente glorificam a Deus. É aquelas pessoas que se vestem bonito, vêm para o culto. É aquelas pessoas que no mundo dá glória a Deus, dá aleluia, magnifica o nome do Senhor. Mas a igreja do Senhor, queridos, ela não é local, ela é universal. A igreja do Senhor, queridos, não é simbolizada aqui, não é resumida aqui. A igreja de Deus, ela é universal. E onde houver uma pessoa que crê em Deus, essa sim será arrebatada. E quando nós olhamos para o texto ainda, segure um pouquinho para você dar glória aí. Quando nós olhamos para o texto ainda, observamos que o cristianismo cresceu. Cristo falou que ele vai ser pregado nos quatro cantos do mundo e assim virá o fim. É bem verdade. O Japão, a China, os 5 continentes, a Oceania, a África, a Europa, as Américas, todos estão ouvindo o cristianismo. Aonde você for, irmãos, você vê os rádios ligados, você vê a televisão ligada, os satélites captando por celular, por internet, via tecnológica, o crescimento do poder do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele alerta esse povo da vinda do arrebatamento da igreja, ele está dizendo: um dia eu vou arrebatar a minha igreja. Estou falando para alguém que entende a minha voz. Então todas se prepararam, todas esperaram. Mas o que me chama a atenção dentro do texto, a Bíblia diz: porque à meia-noite houve-se um clamor. O que elas tinham em comum? Elas tinham em comum que todas tinham azeite nas suas lamparinas. Elas tinham em comum que todas as lamparinas estavam acesas. Elas tinham em comum que todas eram virgens, todas estavam se preparando e todas esperavam o noivo. Mas quando nós olhamos, queridos irmãos, o trajeto, eu não sei o trajeto que ela estava andando, mas há um texto aqui que começa a nos mostrar que só há uma diferença entre elas. Essa diferença foi revelada na prática. Na teoria, todas eram iguais. Muitas vezes nós olhamos para alguém pela sua aparência, pela sua fala, pelo aquilo que ele demonstra ser, mas quem conhece o interior, o coração, é o Deus Todo-Poderoso. Assim será na vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz aqui no texto que à meia-noite houve-se um clamor. Elas começaram a esperar, estavam todas reunidas esperando aquele momento especial do que iria acontecer. Mas de repente, todas, queridos, dormiram, todas tiveram sono, porque o esposo, o quê? O esposo tardou a vir. E quando ele tardou, as pessoas, queridos, cansadas, dormiram e esperaram aquela hora. Mas de antemão parecia que ele vinha naquele momento, que era um momento. Nós não temos um respaldo bíblico para dizer o dia, a hora que Cristo há de vir, mas temos respaldo bíblico para dizer que ele virá à meia-noite, que ele virá pela manhã, que ele virá ao tarde. Mas pastor Manuel, como é isso? Sabe por quê? Você sabe que hora é hoje no Japão, aqui sendo noite? Você sabe em outros países os honorários que existem? Tem lugares, queridos, que é 12 horas, tem lugares, queridos, que é 1 hora da tarde, tem lugares que é 12 horas da noite, tem uns que é 1 hora da manhã. Então Jesus virá em todo tempo, em toda hora, em todo momento. A Bíblia diz: quando eles dormiram, quando elas dormiram, houve-se um clamor e disse: aí vem o noivo. Naquele momento todos despertaram, todos esperaram, mas agora começou a se revelar de verdade quem estava preparado, começou a se revelar de verdade quem era crente de verdade, começou a se revelar de verdade quem iria ser arrebatado, para quem a porta estava aberta. Naquele momento as outras tinham reserva nas suas lamparinas. O que eu entendo dentro do texto é que todas as lamparinas estavam se apagando, e quando houve-se o clamor, ou seja, houve-se o sinal que o noivo estava vindo, a prudente olhou agora para a insensata. A insensata disse: me dá um pouco do seu azeite aí, me dá um pouco do seu espírito aí, me dá um pouco da sua unção aí. A prudente disse: não, eu não vou lhe dar não, para não se dar que eu fique aqui. Ou seja, quem tem, tem, quem não tem vai pedir, não vai ter, mas aqueles que crêem naquele grande dia vai subir para a glória do Deus Todo-Poderoso. Deus está dizendo dentro do texto aqui que há uma reserva coletiva e há uma reserva individual. Deus está dizendo: a mãe não vai salvar o filho, o filho não vai salvar a mãe, o pai não vai salvar o filho não vai salvar o pai, a esposa não vai salvar o esposo. A Bíblia diz: estarão 2 dormindo, um vai subir e um vai ficar, 2 moendo, um vai subir e um vai ficar. Qual é a senha do texto? A senha é o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, que não divide a sua glória com ninguém. Olhamos isso, irmãos, pregamos, é bem verdade, nos alegramos, é bem verdade. É o azeite, a
a lâmpada, como o pastor expressou aqui, lâmpada acesa, o azeite preparado. Observe uma coisa: quando a pessoa ele compra um carro, tem um carro, ele tem que ter a prudência, irmãos, de saber se o carro está na reserva ou não. Que tanto de azeite foi que as prudentes levou? Será que foi uma porção dobrada? O texto não se sabe, mas era uma reserva. Reserva não é resto. Reserva não é resto. Pode ser uma porção dobrada, uma porção cheia, preparada. As 5 virgens, outras sabiam as prudentes: vai lá que ele tarde, vai lá que ele demore. E esse entardecer do Espírito, aonde muitos esperam a vida de Jesus, como disse Pedro, 1 Pedro capítulo 3, muitos têm a sua vida, ó Cristo, por tardia, e muitos acham que o Senhor não vai voltar para arrebatar a sua igreja. Mateus 24, verso 3, a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade do amor de muitos, esfriarão, muitos cairão, muitos vão desviar, muitos vão abandonar o caminho. Mas tem aqueles, queridos, que não vai trocar a sua alma por dinheiro, não vai trocar a sua alma por coisas desse mundo, não vai trocar a sua alma pela prova, pela luta, pela dificuldade. Tem aquele que verdadeiramente tem o poder do Espírito sobre a tua vida. É a terceira dispensação. O dinheiro não vai te levar ao céu, a aparência não vai te levar ao céu, o ódio não vai te levar ao céu. Mas só existe uma coisa que vai transformar o seu corpo incorruptível, o seu corpo corruptível em um corpo incorruptível. É o poder do Espírito. Quando Paulo manda missão em Tessalônica, ele diz: irmãos, não sejais ignorantes, irmãos, acerca daqueles que dormem. Os que estão vivos serão arrebatados, os que estão mortos serão arrebatados. Os que estão vivos a encontrar-se-á com o Senhor no céu de glória, naquele grande dia. Eu nunca vi, irmãos, nesses últimos tempos, no século 21, como o evangelho tem sido atacado. Não se prega mais sobre arrebatamento, não se prega mais sobre a vinda de Jesus. Receba a sua casa aí, rapaz, receba seu casamento, receba o seu carro, receba a sua vitória. E a vida está dilacerada no pecado e no engano. Deus vai arrebatar uma igreja cheia do poder do seu Espírito naquele grande dia. Tem que ter reserva, irmãos. E você pode entrar aqui, eu posso entrar, alguém pode até te criticar, desfazer de você, mas só você tem a senha. Você ousa dar a senha do seu banco para alguém? Vão roubar toda a sua riqueza. Você ousa a passar até para o marido? Se ele não for fiel, vai tirar todo o seu dinheiro. Mas o Espírito é individual. Quem tem, tem. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Uma coisa é certa: a Bíblia diz que aquele momento vai acontecer. A Bíblia diz no capítulo 23 e 24 do livro de Lucas, verso 31 a seguir, 34, que aquele dia virá como um laço sobre os que habitam, mora sobre a terra. O que embriaga, se embriaga de noite, e virá sobre toda a terra o mar pelo seu bramido, o sofrimento. Se nasce no sol, na lua, na terra e nas estrelas. Se nasce na moral, o homem perdeu a moral, o homem perdeu o pudor. Você pode observar isso. Muitos não têm mais alegria, não têm mais felicidade. Se perguntam onde está Deus. Uma certa feita, um delegado, ele disse-me: tomara que Deus destrua logo esse mundo, eu não aguento mais olhar para esse mundo. Você não sabe em quem acreditar, não sabe em quem confiar, não sabe para onde você deva ir. Mas Jesus diz assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja militante do Senhor. Esse falso cristianismo, essa falsa pregação enganosa não vai atingir aqueles irmãos que são salvos pelo nome de Jesus. Quando Paulo manda missiva ao povo de Éfeso, uma carta ao povo de Éfeso, que tinha como deusa Artemis, deusa da fertilidade. Efésios capítulo 19, no livro de Atos 19, a Bíblia diz que quando Paulo chegou a esse lugar, 12 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Os astrólogos, os adivinhos, queimou os seus livros e aceitou Jesus como seu Salvador. Quando Paulo agora escreve a carta de Mileto para os anciãos de Éfeso, que um dia deveria de passar por lá, Paulo dá um recado para o povo, capítulo 1, verso 13, ele diz que esse povo tem um selo do Espírito do Deus Todo-Poderoso que estava sobre ele, e selo
do Espírito, amado, era uma tradição antigamente. Quando alguém tinha uma árvore, quando alguém, queridos, tinha uma propriedade, ele selava essa propriedade, botava um selo na propriedade, e quem passava por ali sabia que a propriedade era dele. Observe uma coisa: quem tem animal, ele sela o animal, ferra o animal, diz: esse animal é meu. Quem tem um carro, ele compra o carro, bota o carro no seu nome e diz: esse carro é meu. Quem tem uma casa, ela começa a pagar IPTU, paga tudo, água, luz, e diz: essa casa é minha, porque ela está no meu nome. Eu tenho um recado bom para dar a vocês aqui nesta noite: vocês são selados pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso, e Ele escreveu a carta, Ele escreveu vocês com tinta de sangue. Vocês têm um selo do Espírito, e quando Ele vier arrebatar a sua igreja, você vai ter que subir, porque o seu nome está escrito no céu de glória. Você está selado. Ele sabe quem é você. Ele te conhece, o seu espaço, o seu andar, o seu levantar. E Ele sabe que você não vai abandoná-lo. Ele sabe que no meio de todo esse trajeto, toda essa caminhada, só existe, queridos, algumas precauções que temos que tomar. Marcos 3, verso 20 a 29, a Bíblia diz: aquele que blasfemar do Espírito, aquele que blasfemar do Espírito de Deus, não haverá perdão. Blasfema no original quer dizer afastamento consciente daquele que pode te ajudar. Se você se afasta desse amigo que Jesus o chama de Consolador, João 16, versículo 8: e eis que vos enviarei o Consolador, e Ele vos guiará em toda a justiça, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não creram em mim; da justiça, porque eu vou para o Pai; grito do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Se a pessoa rejeita a mensagem do Evangelho, se a pessoa rejeita o intérprete da Bíblia, o amigo chamado o Espírito Santo, se a pessoa rejeita a sua mensagem como rejeitou a mensagem de Jesus Cristo, não haverá mais perdão. Aos Hebreus capítulo 6, verso 4, a Bíblia diz que todo aquele que se afastou de Jesus, tornaram a crucificar Ele na cruz do Calvário, e não haverá mais perdão. Romanos 10, verso, Hebreus 10, verso 23 a 26, a Bíblia diz: congregai-vos, e o 26 disse: não há mais arrependimento pelo pecado. Se alguém blasfemar da lei de Moisés, por 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa morre. Imagine se alguém blasfemar do Espírito da graça que estava sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não haverá mais perdão, porque é Ele que vai aquecer o coração, porque é Ele que vai converter, porque é Ele que está aqui nesta noite. Quando Jesus expulsava o demônio, no livro de Mateus 12, verso 28 a seguir, a Bíblia diz que quando Jesus expulsou aquele demônio, alguém disse: você expulsa o demônio pelo meio de Beelzebul. Jesus voltou e disse: porque expulsa os vossos irmãos, mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, manifesto é que é chegado o reino do Deus Todo-Poderoso. Jesus sabia, Jesus sabe que nessa terceira dispensação do Espírito, a igreja a qualquer momento ela vai ser arrebatada. A qualquer momento Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esse advento vai acontecer a qualquer instante. Houve um apagão ontem à noite. Muitos tinham suas expectativas, muitos tinham seus sonhos. Paulo escreve Efésios 4, versículo de número 30, ele diz assim: não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele que vai transformar a igreja, Ele que vai transformar o seu corpo em um corpo de glória, irmã Lília. Ele que é o transporte para nos levar a Cristo e romper os terceiros céus até o mundo angelical. Ele é o transporte. Sem Ele nada vai poder acontecer. O nosso dinheiro, a nossa fama, o nosso orgulho não vai poder nos ajudar. A Bíblia diz em Atos 16, versículo número 7, que o Espírito, Ele comanda. Mandou Paulo passar pela Macedônia. O Espírito de Deus, irmãos, Ele é tão poderoso que